Quantos acreditam que Deus vai fluir com o seu poder, continuar fluindo aqui essa manhã? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Êxodo 3, verso 1. Nós vamos ler alguns versículos em nome do Senhor Jesus. Trago abraço também do grupo de jovens da Igreja Família Crescer, o Estruture, e também dos adolescentes, o Revolution. Eles são uma bênção de Deus. Eu sinto que Deus tem nos enviado a um tempo onde nós iremos conectar, fazer conexões. Eu acredito em nome de Jesus que da próxima vez que voltar para cá com vocês, se houver uma próxima em nome de Jesus, quero trazer uma galera lá de Limeira para se juntar com vocês e juntos a gente gritar que Jesus Cristo é Salvador em nome de Jesus, amém? Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 1. Êxodo 3, verso 1, diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximara para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por conta dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora, o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá pois agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Repita comigo, diga: quem sou eu? Mais uma vez, repita: quem sou eu? Quem sou eu, disse Moisés, para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou eu quem o enviará. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, e nós dizemos amém. Eu sinto um Espírito de Deus, uma essência da graça de Deus sobre nós aqui essa manhã, e que o Espírito ministra ao meu coração é: crises de identidade cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Complexos de inferioridade cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu sou alguém forjado pelo poder do Espírito Santo de Deus para um novo tempo e uma nova estação. Quem recebe isso, diga amém. Queridos, confesso aos irmãos que assim como vocês estão cansados diante de tanta correria, muito mais eu também. Eu estava falando com os irmãos que me receberam ali, nós estamos ministrando desde quarta-feira, sem parar. Então, no meio de tudo isso, o físico nós somos seres humanos, o físico ele vai se debilitando, mas eu acredito em nome do Senhor Jesus, que um poder que revigora forças de dentro para fora do Espírito,
vai dominar o nosso coração aqui essa manhã. Todo espírito de desatenção caia por terra, todo espírito de travamento espiritual caia por terra, e se houver alguém cansado, que o Espírito Santo te revigore agora em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Ser forjado por Deus é entender as manifestações de Deus e como Deus escolhe fazer essas manifestações ao longo do caminho. Ser forjado por Deus é quando nós compreendemos que Deus tem um propósito definido, e ser forjado é estar preparado para que eu cumpra esse propósito que Deus definiu. Ser forjado por Deus é quando eu entendo de uma vez por todas o que Deus fez, como Ele fez, quando Ele fez, e de que forma Ele fez, para que eu possa viver a plenitude do seu chamado e do seu propósito. Ser forjado por Deus é compreender que toda a ação, ou tudo aquilo que já aconteceu em mim, ou aconteceu na minha casa, ou aconteceu nas minhas coisas, servem como finalidade, como base, para me enviar alguma coisa muito maior daquilo que eu já pensei ou imaginei. Ser forjado por Deus é quando eu entendo de uma vez por todas que a manifestação de Deus, ela não está apenas quando eu chego na linha de chegada, mas quando ao longo do caminho eu vou compreendendo essas ações, eu vou descobrindo este cuidado, e eu vou entendendo que o poder de Deus não se apresenta apenas no ponto final da chegada, não se apresenta apenas no ponto final da história. O poder de Deus vem se apresentando ao longo do caminho, e pensando nisso e trazendo isso à nossa consciência, é quando nós compreendemos que toda ação de Deus, ela já é existente, mesmo que aparentemente eu não esteja compreendendo nada. Ser forjado por Deus não é apenas entendê-lo quando as portas se abrem, não é apenas entendê-lo quando o caminho se esclarece, não é apenas entendê-lo quando o caminho se torna favorável. Ser forjado por Deus é ser forjado pelas coisas que aconteceram e as coisas que continuam acontecendo, mesmo que aparentemente eu não esteja vendo nada. Ser forjado por Deus é compreender que uma vez por todas, que se eu sei o poder que Deus tem, sei o seu tamanho e confio na tua glória e na tua graça, então preciso entender que esse Deus está se manifestando ao longo do caminho, e por mais que a nossa mente esteja presa em cenários ou ambientes em que a gente não consegue entender, isso também é ser forjado por Deus. Porque ser forjado por Deus não é entender a mente de Deus, mas é entender que mesmo que eu não compreenda a mente de Deus, Ele ainda continua no seu alto e sublime trono, Ele ainda continua com o poder sobre todas as coisas, Ele ainda continua no controle de todas as coisas, Ele ainda continua sentado, triunfando sobre todos os nossos inimigos. Ser forjado pelo poder de Deus é compreender que Ele está fazendo alguma coisa, Ele está agindo em um cenário, Ele está trabalhando de uma forma. Então, para isso, eu preciso ser sensível. Para isso, eu preciso ser sensível, porque se não for sensível, eu acabo dando ao inimigo a finalidade do que ele não tem, quando na verdade é Deus que está sobre o controle e domínio de todas as coisas. Ser forjado por Deus é compreender que Deus não te preparou apenas para um ponto final, para uma linha de chegada. Deus está nos forjando, porque ao longo do caminho Ele vai nos preparando para que vivamos o seu propósito, para que vivamos a sua vontade, para que vivamos os seus desejos. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades da mente de jovens e adolescentes nesse tempo, e entender o porquê nós estamos sendo forjados, ou o porquê carregamos o que carregamos. Por exemplo, eu não sei se te perguntaram isso ao decorrer desses dias, mas você já parou para pensar, por que você está aqui? Você já parou para pensar tantas batalhas que Deus venceu no seu visível e no seu invisível, para você ter a primazia e a oportunidade de estar aqui cultuando? E talvez esse questionamento ele exista e deva existir exatamente para nós entendermos a definição do que Deus está fazendo neste tempo. Isso é ser forjado
forjado por Deus. É um Deus que não erra, é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, é um Deus que não é pego de surpresa, é um Deus que está escrevendo a história, e diante da história Ele está revelando o seu poder e a sua graça. Isso é, de fato, ser forjado pela autoridade de Deus. Me permita, um dos maiores problemas e das maiores dificuldades é que no meio da forja, no meio de ser preparado por Deus, o nosso coração e a nossa mente guerreiam entre si, e a guerra é quando nós perguntamos: qual é de fato o meu propósito? Por que eu estou aonde estou? Por que Deus me colocou aonde me colocou? E talvez isso seja uma pergunta de muitas pessoas aqui, porque também já foi muito do meu coração. Por que estou onde estou? Por que Deus me deu essa família? Por que Deus me colocou nessa casa? E eu preciso entender que Deus, pela sua graça, já está manifestando o seu poder. Eu só preciso ser sensível à sua voz. Eu só preciso ser sensível às suas manifestações. Eu só preciso ser sensível ao seu agir. Esse texto em apreço é um texto que revela um Deus que tem um propósito definido, mas para isso Ele precisa levantar alguém preparado para um tempo. Esse tempo é um tempo em que Deus vai levantar um homem por nome de Moisés. Qual é o nome do homem? Eu sempre vou fazer isso para que vocês preguem comigo, amém? E vocês fiquem comigo acordado. Qual é o nome do homem? Moisés vai nascer com um propósito definido. Só que a questão de Moisés é: eu preciso estar sensível àquilo que Deus está fazendo, porque se não estiver sensível àquilo que Deus está fazendo, corro o risco de avançar o tempo, sendo que não é para avançar. Vamos para o texto. Moisés vai nascer exatamente em um tempo caótico, em um tempo onde Faraó vai ordenar que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Por quê? Dos hebreus, porque ele havia recebido a seguinte palavra, de que nasceria um que libertaria o povo de Israel. Então naquela época, ele vai dar a ordem para matar todas as crianças do sexo masculino dos hebreus recém-nascidos. Moisés nasceu exatamente nessa época. Eu pergunto: Deus é aquele que vai esconder o propósito, Deus é aquele que vai defender o propósito, Deus é aquele que vai resguardar o propósito, porque no meio da ação de Deus, Deus está forjando a gente. Nós não vemos agora, nós não conseguimos contemplar agora, nós não conseguimos notar a manifestação de Deus agora, mas não significa de que Deus já não esteja fazendo alguma coisa. Vamos para a história comigo. A história conta que a mãe de Moisés vai concebê-lo, quando a ordem de Faraó é para matar as crianças do sexo masculino dos hebreus. A mãe de Moisés vai não apenas concebê-lo, ela vai escondê-lo por 3 meses. Meus irmãos, eu tenho uma filhinha, como eu disse, por nome de Esther, e pensa em uma menina chorona, chora por absolutamente tudo. Eu não sei se aqui os irmãos a maioria dos irmãos mais velhos tem filhos ou já teve, e passou pelo período de que a criança chora, e chora sem saber porque está chorando. Ela esquece que chorou durante o dia e chora porque esqueceu que chorou durante o dia. E nos 3 primeiros meses da minha filha foi um terror. Ela chorava por absolutamente tudo. Chorava ao acordar, chorava ao mamar, chorava ao mamar, chorava ao dormir, chorava ao acordar. Ela estava igual os Salmos 42, as minhas lágrimas têm me servido de mantimento, dia e noite, almoço e janta. Era choro de madrugada, nós não conseguimos dormir direito e chorava muito. E eu fui perguntar para a pediatra, dizendo: por que ela chora muito? Tem alguma coisa a ver com genética? E ela disse: a sua filha, ela sofre de cólicas, ela tem cólicas muito fortes, e nos 3 primeiros meses é o período em que a maioria dos bebês sofrem com uma cólica intensa. Então ela chora por dor, não apenas por fome. Então eu entendi que durante os 3 primeiros meses a minha filha ia chorar muito. Agora, olhando para a realidade da minha filha, da minha vida, onde ela chora por 3 meses, eu pergunto a vocês: como esconde um bebê por 3 meses?
como esconde um bebê exatamente em uma ascensão, quando os soldados egípcios estão batendo de porta em porta para encontrar um bebê do sexo masculino, e ao encontrar o bebê do sexo masculino, matava o bebê jogando no rio Nilo. A pergunta, jovens e adolescentes, é: como esconde um bebê por 3 meses? Porque isso é ser forjado por Deus. Ele vai te dando graça para esconder o propósito, onde o inimigo não pode encontrar, e não pode pegar, e não pode matar. Eu sinto o Espírito Santo a dizer aqui: o propósito ainda não foi revelado, mas Deus te escondeu para o tempo certo. O propósito ainda não foi cumprido, mas Deus te escondeu para o tempo certo. O propósito ainda não foi levantado, mas Deus te escondeu para o tempo certo. Eu estou pregando para jovens e adolescentes esta manhã, neste acampamento, para dizer: você ainda não cumpriu o que precisava cumprir, é porque Deus te escondeu exatamente para este tempo. Deus te forjou exatamente para este tempo. Deus te preparou exatamente para este tempo, porque os inimigos da nossa alma, egípcios, se levantaram ao longo do caminho para tentar nos matar, mas durante os meses da nossa vida, Deus, por sua graça, nos escondeu aonde ninguém mais podia encontrar. Eu tenho alguém que recebe essa mensagem: Deus, por sua graça, nos escondeu aonde os inimigos da nossa alma não poderiam nos afetar. Olha aqui para mim, olhe para a história. A mãe de Moisés vai escondê-lo por 3 meses. A pior coisa é esconder uma criança por 3 meses. Só que Deus já está agindo aqui, porque Deus é aquele que vai proteger o propósito. Ele tem um propósito, e o propósito é com o bebê. O propósito é com aquele que está recém-nascido. Então Deus vai esconder Moisés. Isso aqui eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque a ideia da mãe era exatamente não deixar com que os soldados o pegassem, mas Deus está, sem aparecer o nome, sem aparecer a manifestação, escondendo o bebê na história. Os soldados passam, mas não sabem que tem um bebê ali. Os soldados passam, mas não sabem que tem uma criança ali. Por 3 meses ele está escondido, e não apenas escondido pela sua mãe, escondido por Deus. Joquebede é o nome da sua mãe, e ela vai ter a seguinte ideia: farei um cesto, betumarei um cesto, e colocarei o menino dentro do cesto. Olha aqui para mim, se vocês acham que o que Joquebede vai fazer é loucura, no sentido de ela não sabe o que está fazendo, você está muito enganado. Eu amo aquela canção, Joquebede, Moisés não vai morrer, posso ouvir o choro dele. Eu amo essa canção, mas teologicamente falando, Joquebede não está assustada com a morte do menino. Na verdade, ela foi estrategista, porque ela não fez o cesto, betumou o cesto e colocou o cesto no rio de qualquer forma. Não, ela pensou exatamente aonde ia colocar o cesto, quem ia ver o cesto. Eu sinto o Espírito Santo a pregar essa mensagem essa manhã, porque isso é ser forjado. Você achou que até agora foi você que teve a ideia, mal sabe que foi o Espírito Santo te direcionando para um propósito. Você achou, jovem adolescente, que foi você que escolheu participar desse acampamento, mal sabe que foi o Espírito Santo que soprou dizendo: você estará lá naqueles dias, eu te encontrarei lá naqueles dias, eu sei exatamente aonde eu irei te empurrar, eu sei exatamente o tempo que eu irei te encontrar. Se você acha que as coisas que cooperaram para o bem, para você estar aqui essa manhã, foi por conta de você, você está enganado. Deus fez as coisas cooperarem para o bem, porque Ele está forjando uma geração para esse tempo. Você pode levantar uma de suas mãos em nome do Senhor Jesus. Jovens e adolescentes, levante as mãos, escutem esta palavra. Se vocês acham que toda a manifestação que existiu até agora foi porque você teve a vontade, Bob Sorge, um grande escritor, disse: todas as vezes que eu tenho a vontade de encontrar com Deus, primeiro a vontade surgiu em Deus. Então quem vai preparar o caminho para me encontrar é Deus. Eu sou um pecador, não sou eu pecador que vou atrás dele, é Ele santo que vem na minha direção para dizer: eu quero te forjar para o novo tempo. Alguém recebe essa mensagem? Dê um brado de glória a Deus aqui essa manhã. Se for para aplaudir, façam. Vamos lá.
A história, o texto conta que a mãe dele vai agir de forma proposital. Posso dizer isso e vocês recebem essa palavra? Muitas vezes nós não compreendemos, porque ao longo do caminho, na forja com Deus, nós achamos que Deus tem que trabalhar nas formas visíveis. Só que você nunca percebeu que Deus levantou muitas Joquebedes na sua vida, que só serviu para empurrar o cesto no caminho certo. Ela coloca ele no rio certo. Ela sabe o horário que a filha de Faraó vai se banhar. Ela não coloca em qualquer horário, ela coloca no horário certo. Ela não apenas coloca o cesto com o menino dentro, no lugar certo, no horário certo, aonde a filha de Faraó se banharia. Ela coloca Miriam atrás dos arbustos para dizer: fique à espreita, porque daqui a pouco alguém vai descer. E quem vai descer é a filha de Faraó. E quando ela descer, ela vai encontrar juntamente com as amas o cesto. Moisés estará lá dentro. Eu quero que vocês entrem nessa história. Por quê? Porque Deus está forjando o propósito. Deus está preparando o propósito. Se vocês acham que estão aqui apenas por vocês, mal compreendem que ao longo do caminho Deus sempre acastou uma Joquebede para te empurrar para o Nilo certo, para te empurrar para o rio certo. Nunca reparou, jovem, quando você estava vivendo complexos de ansiedade, inferioridade e depressão, e de repente Deus colocou alguém no seu caminho para dizer: eu quero te convidar para ir no culto hoje. Nós teremos um culto hoje. O culto vai ser de jovens. Eu sei que Deus tem uma palavra ao seu coração, e de repente olha você sem entender nada dentro da igreja, com as mãos estendidas, dizendo: eu quero esse Jesus como único, suficiente Salvador. É Deus preparando Joquebede, dando a Joquebede sabedoria para colocar o menino no lugar certo, no ambiente certo, com a pessoa certa. Olha o que a história conta, que quando o menino foi encontrado, ela diz: eu queria tanto uma mãe para alimentar esse bebê. Eu não tenho leite materno para alimentar esse bebê. Olha Miriam atrás dos arbustos. Espera aí, eu sei de uma mãe que pode alimentar esse bebê. Porque se vocês acham que Deus está perdido na história, vocês estão enganados. Deus está forjando a história, Deus está escrevendo a história, Deus está costurando a história. Vocês adoram a Deus e glorificam a Ele por esta palavra. Se de Faraó, porque nós precisamos entender uma coisa: Deus é irônico. Eu não disse que Deus é palhaço, eu disse que Deus é irônico. E todas as vezes que Deus quer agir diante da história, Deus é irônico, porque Ele age com ironia. Ele diz: se o inimigo está agindo de uma forma, eu agirei mais poderosamente no mesmo lugar que o inimigo está agindo. Receba esta palavra: se de Faraó saiu a sentença para matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, Deus vai inverter a história. De Faraó vai sair a sentença para cuidar de Moisés. Se de Faraó saiu o dinheiro para pagar todos os soldados, para matar todos os meninos hebreus, de Faraó vai sair o dinheiro para cuidar do menino Moisés. Eu quero que você entenda esta palavra. Deus está forjando a história, porque se você acha que o inimigo está vencendo, eu digo: ele já está derrotado, ele já é derrotado. Receba esta mensagem profética. Se o inimigo achou que iria entrar em Laranjal Paulista, bagunçar a mente dos jovens do carnaval, eu digo: Deus é irônico. Ele está forjando uma geração nesse acampamento para dizer: aqui não, Satanás, aqui não, Satanás, aqui não, Satanás, aqui não, Satanás. Eu sinto o Espírito Santo ao pregar esta mensagem. Enquanto tem jovens se entregando às vontades da carne do outro lado, Faraó está achando: eu estou no poder, eu estou no controle, eu posso fazer tudo. Olha o que Deus está fazendo nessa escola, olha quem Deus está ativando nessa escola, porque quando esses dias acabarem, eu vou voltar para minha casa dizendo: há um reino de Deus instalado em mim, e esse reino vai se levantar. Quem pode adorar a Ele aqui? Só os jovens e adolescentes que podem levantar as mãos e dar o maior brado de glória. Agora vai.
Pregue comigo. Balance pelo menos uns 5 jovens e adolescentes do seu lado e fala para ele: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Desse jeito não, diga mais forte: Deus está no controle. Acorda esse jovem do seu lado, balançando ele, fala: Deus está no controle. Deus está te forjando nesse acampamento, Deus está te preparando nesse acampamento, Deus está te equipando nesse acampamento, Deus está colocando sentimentos no lugar nesse acampamento. Deus está no controle de absolutamente tudo. Quem pode adorar a Ele aqui agora? Vamos. Olha a história. Se de Faraó saiu a sentença para matar os meninos, de Faraó sai a sentença para que Moisés continue vivendo entre eles. Se de Faraó saiu a condição para pagar todos os soldados para matar os meninos, de Faraó sairá o dinheiro para dar os estudos de Moisés. É uma forja. Deus está forjando o propósito. Escute, Moisés está inserido no palácio. E sabe o que acontece? Agora, 40 anos de idade. Quantos anos? 40 anos de idade. Sabe quem Moisés é? Diplomata. Um dos homens mais importantes, um dos homens mais respeitados do Egito. Naquela época, o Egito, com o seu poder e império tão poderosos, sabe quem é Moisés? Um diplomata nato, um homem que sabe entrar e sair, um homem que sabe se movimentar, um homem que sabe falar. Sabe quem é Moisés? Um homem respeitado pela sua autoridade e poder. Então, um dia Moisés resolve conhecer quem é a sua família. Ele sabe que não é egípcio, ele sabe que é hebreu. E a história conta que quando ele chega lá, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vê um egípcio surrando um hebreu. Logo, o coração de Moisés vai se tornar vingativo. Ele não consegue ver aquilo. Não é Êxodo que diz, mas é Atos capítulo de número 7, quando Estevão está pregando, que fala que Moisés, na idade de 40 anos, vai olhar para o egípcio maltratando o hebreu, e ele vai dizer: peraí, eu não deixarei que essa história fique desse jeito, irei vingar o hebreu. E sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio. E sabe por que ele matou o egípcio? Porque ele dizia no seu coração: não apenas salvarei o hebreu, mas quando eu matar o egípcio, eles irão olhar para mim, irão ver aonde eu estou, irão ver quem eu sou, irão ver o poder que eu tenho, irão ver a influência que eu tenho, irão ver a minha diplomacia, irão ver os meus estudos, irão ver as minhas falas, irão ver as minhas posições. Quando eu matar o egípcio, o hebreu vai espalhar a notícia entre os hebreus, e eles irão dizer: só pode ser ele. Oh meu Deus, vocês estão comigo? Só pode ser ele. Não entende? Moisés é o libertador de Israel, só que naquela hora e naquele tempo, não é para ser libertador do jeito de Moisés, é para ser libertador do jeito de Deus. Oh, aqui está uma dificuldade, geração que me escuta. O seu problema não é buscar o seu propósito, o seu problema é buscar propósito sem um direcionamento de Deus, é buscar o seu propósito sem a palavra que Deus liberou. Moisés era o libertador, sim ou não? Sim, Moisés era o libertador, sim ou não? Mas se você não respeita os processos da vida, você vai acabar se tornando o que não é. Na ânsia de querer ser um libertador antes do tempo, ele se torna assassino. Na ânsia de querer ser libertador antes de estar preparado para ser libertador, ele se torna quem não é. Na ânsia de querer atingir o nível sem estar preparado para atingir esse nível, ele acaba se tornando quem não é. Mas eu quero que vocês glorifiquem a Deus por esta mensagem, por esta palavra, porque quando Moisés mata o egípcio para salvar o hebreu, dizendo no seu coração:
coração, eles irão olhar para mim e vão perceber onde eu estou, o poder que eu tenho, a glória que eu tenho. Eu entro e saio a hora que quero, eu falo com o faraó, eu entro e saio da sala de faraó o jeito que quero. Então, por matar o egípcio, eles vão ver que eu sou aquele que tem a patente para ser libertador. Mas Deus está olhando do alto e sublime trono, está dizendo: e quem disse que eu preciso do libertador do jeito de Moisés? Eu quero te forjar, Moisés. Você está muito pomposo, Moisés. Você está olhando para si mesmo, está olhando para o seu próprio umbigo, está olhando para aquilo que você pode fazer, está olhando pela condição que você tem. Eu posso pregar essa mensagem. Tem jovens e adolescentes essa manhã que precisa receber essa mensagem. Deus não está nem aí de onde você veio, se você nasceu no palácio, se você nasceu na periferia. Deus não está nem aí para a sua condição financeira, se você tem grana no banco ou se você não tem nada. Deus não precisa disso para levantar alguém forjado pelo Espírito Santo. Se você acha que Deus está se prendendo ao seu hall de amizade, ao seu hall de vínculo, ao seu hall de família, você está enganado. É por isso, jovens e adolescentes, que não tem essa da gente dizer: eu poderia ser melhor se eu morasse numa casa melhor, eu poderia ser melhor se eu estudasse em uma escola melhor, eu poderia ser melhor se os meus pais tivessem essa condição. Isso é mentira de Satanás. Deus é aquele que forja e fala: eu não preciso de libertador do jeito de Moisés. Sabe o que é libertador do jeito de Moisés? É gente que olha para a própria força, é gente que olha para o próprio poder, é gente que olha para o próprio umbigo. Mas Deus está forjando uma geração que vai dizer: eu não tenho nada, mas Ele tem. Eu não posso nada, mas Ele pode. Eu não faço nada, mas Ele faz. Alguém recebe esta palavra? Moisés está sendo forjado. Quem pode adorar a Ele por alguns segundos? O moço da bateria pode vir comigo em nome de Jesus. O jovem vem. Eu sinto no Espírito Santo para pregar esta manhã, pastor Ismael. Deus está forjando jovens aqui para dizer: eu não estou nem aí se você veio do palácio ou da periferia. Se eu escolhi te levantar na sua casa, quer queira Satanás ou não, eu vou levantar esta geração. Quem pode adorar? Pegue na mão desse jovem em nome do Senhor Jesus. Pegue na mão desse adolescente em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer isso para vocês acordarem. É por isso que eu estou fazendo isso. Balance a mão desse jovem adolescente. Fala para ele: eu não quero saber de onde você veio. Diga: eu não quero saber de onde você veio. Eu não quero saber de onde você veio. Diga mais uma vez: eu não quero saber de onde você veio. Diga: o que você carrega vai transformar a Laranjal Paulista. Diga: o que você carrega vai transformar a sua casa. O que você carrega vai transformar a sua família. O que você carrega vai transformar a sua escola. O que você carrega vai transformar o seu bairro. O que você carrega vai transformar aquela biqueira. O que você carrega vai transformar essa igreja. O que você carrega vai transformar esses jovens. O que você carrega, eu quero que vocês entendam esta palavra. O que você carrega é o reino, é o reino, é o reino, é o reino. E aonde o reino chega, Satanás sai, depressão sai, ansiedade sai, macumbaria sai. Quem pode adorar? Meu Deus, há uma glória de Deus aqui. Se aceite. A gente está conversando um pouquinho. Obrigado. Olha, Moisés mata o egípcio, salva o hebreu, porque fazendo isso eles entenderão quem eu sou. Quando ele mata o egípcio, a notícia se espalha: assassino. O que ele tem que fazer? Ele tem que fugir. Tem que dar o quê? Linha na pipa.
ou ele foge, ou ele é morto. Eu quero que vocês entendam a graça. Sabe como Deus está forjando a história? Porque quando Moisés toma a atitude de eu sou o libertador, e ele acaba se tornando quem não é, Deus por sua graça diz, agora eu entro na história. Vamos pela lógica do homem. Na lógica do homem é assim: se eu estou no palácio, se eu estou no deserto e vim para o palácio, ganhei na vida, conquistei, consegui fazer tudo o que queria, agora eu sou poderoso. Na lógica do homem é: se eu estou no palácio e fui para o deserto, perdi na vida, estou retrocedendo. Mas e se eu disser para vocês que a forja de Deus não é do deserto para o palácio, é do palácio para o deserto? Espírito Santo. Por quê? Porque quando Moisés se torna assassino, ele precisa fugir. E sabe para onde ele vai fugir? Para o deserto. Eu quero que vocês adorem a Ele. Sabe quem está aqui no deserto, olhando para Moisés e dizendo: vem, 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 porque agora eu vou forjar um libertador. Vem, é Deus que está no deserto dizendo: vem, porque agora eu vou preparar alguém que vai mudar uma geração. Vem, porque agora eu vou preparar alguém que não vai olhar mais para o poder que tem, mas vai olhar para a graça. Olha Moisés do palácio: eu posso, eu faço, eu tenho, eu mando e desmando. Olha Moisés do deserto: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Estou sozinho. Olha Deus do palácio: Moisés, não é desse jeito, varão, calma um pouco, abra o seu coração, abra a sua mente, não tente antecipar coisas que não é a hora agora. Olha Deus do deserto: é isso aí Moisés, eu te queria aqui, porque agora eu vou forjar alguém. Eu te queria aqui, porque agora eu vou preparar alguém. Olha o que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Jovens e adolescentes que entender que não precisa de palcos, não precisa de amizades, não precisa de influências, não precisa de seguidores, não precisa de YouTube, não precisa de Instagram, mas que Deus os levantará, independente de, são adolescentes e jovens que irão se pôr de pé diante dessa geração e vai dizer: Deus fez aqui, vai fazer aí. Deus curou aqui, vai curar aí. Receba esta mensagem. Olha o que Deus me fez lembrar. Sabe o que Deus me fez lembrar? João Batista, filho de sacerdote, por lei deveria ser sacerdote, mas ele é escolhido para ser aquele que vai preparar o caminho para aquele que viria após dele. E sabe quem viria após ele? Jesus Cristo de Nazaré. Então João Batista não podia pregar nos templos porque era sacerdote. Deus disse: você é filho de sacerdote, por linhagem sacerdote, mas eu não te quero como sacerdote, eu te quero como profeta. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele foi viver a vida com Deus. E sabe como era a vida de João Batista? Roupa de pele, comia mel silvestres e gafanhotos, e ele andava pelo deserto dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, para o tempo que está vindo. Olha o que o texto e a história conta. Não era João Batista que saía do deserto para pregar no templo, era quem estava no templo que saía do templo para ouvir o que João Batista estava pregando no deserto. Eu sei a mensagem que eu carrego, e aonde eu sei a mensagem que eu carrego, então eu preciso abrir a minha boca, porque quando eu abrir a minha boca, o reino dos céus vai se manifestar. O reino dos céus vai se manifestar. Eu quero que vocês recebam isso. Até que chegou um dia que os outros estavam chamando João Batista de louco, mas chegou um dia, que a multidão estava à frente dele, e ele disse: eis que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Alguém recebe esta mensagem? Alguém recebe esta mensagem? É isso aqui. Alguém recebe esta mensagem? É isso aqui. A mensagem é: eu vou me levantar, Ele está me forjando. Quem pode adorar a eles? Quem pode adorar a eles? Quem tem glória esta manhã? Quem tem aleluia esta manhã? Quem fala em línguas estranhas, fale agora. O poder de Deus está descendo sobre esta casa agora.
Feche os seus olhos comigo por alguns segundos. Feche os seus olhos comigo por alguns segundos. Pregue comigo, batera. Sabe por quê? Escute. Porque Moisés achou que estava sozinho. Ele achou que estava sozinho. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Ele achou que estava só. Mas enquanto ele menos percebia, Deus está descendo. Consegue fazer os passos de Deus descendo? Deus está descendo. Deus está descendo. Deus está descendo. Adolescentes e jovens que estão com os olhos fechados em espírito comigo, Deus está descendo. Ele não quer saber de onde você veio, Ele quer saber o que vai ser depois desse acampamento. Deus está descendo. Deus está descendo. Quando Deus desce, Ele vem para levantar Moisés. Quando Deus desce, Ele vem para forjar Moisés. Quando Deus desce, Ele vem para se apresentar. Quando Deus desce, Ele vem para colocar de pé o que está caído. Quando Deus desce, Ele vem para mandar embora todo o complexo de inferioridade. Quando Deus desce, Ele vem para colocar as coisas no lugar. Eu não sei você, mas é como se eu não visse os passos do meu amado vindo na minha direção. Abacuque escreveu dizendo que enquanto ele anda na minha direção, os montes estremecem. Que enquanto ele caminha, o inferno estremece. Que enquanto ele anda, ele controla raios e trovões. Eu não sei você, mas eu ouço os passos do meu amado vindo. Ele vem aí, 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 ele vem aí. Se alguém deseja ser batizado com o Espírito, corre pra frente agora, corre pra frente agora, corre pra frente agora. Ele vem aí, ele vem aí, ele vem aí. Obreiros, intercessores, se levantem agora. Ele vem aí, ele vem aí. Eu não quero saber de onde você veio, eu quero saber para onde você vai. Eu não quero saber o que ele fez até agora, eu quero saber o que ele vai fazer a partir de agora. Eu não quero saber da sua depressão, da sua ansiedade, do seu medo. Eu quero saber, Moisés. Eu não sou menino para dizer o que eu vou dizer, mas há uma nuvem da glória de Deus que paira sobre essa escola agora. Meu Deus, meu Deus. Outro dia eu continuo, finalizo. Deixa eles aqui. Eu não sei como vocês estão sentados ainda. Fiquem de pé comigo. Fiquem de pé comigo. Há um fluir do Espírito aqui. Há um fluir do Espírito aqui. Há um fluir do Espírito aqui. Só me dá um pouquinho de retorno. Há um fluir do Espírito aqui. Vocês estão comigo? Digam amém. Estão comigo? Digam amém. Moisés está tendo uma crise de identidade. Por 40 anos ele não sabe quem é. Por isso que ele foge para o deserto. Ele tem 80 anos agora. Continua sem saber quem é. Por 40 anos ele é príncipe. Por 40 anos ele é pastor de ovelhas. Quem é Moisés? Então quando ele fez 80 anos de idade, Deus resolveu descer. E Deus desce dizendo: Moisés, Moisés, eu sou o Deus do teu pai.
Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Você não sabe quem é, mas eu sei quem você é. Você achou que estava sozinho todo esse tempo? Moisés, eu estava contigo todo esse tempo. Eu quero que vocês recebam isso aqui, jovens. Essa história de falar que não tem ninguém vai acabar hoje. Tem um Deus que te conhece quando ninguém mais te vê. Tem um Deus que te vê quando ninguém mais consegue te enxergar. Eu sei quem você é, Moisés. E sabe quem você é? Você é o meu libertador. E sabe quem você é? Você é o meu propósito. Eu vim agora, Moisés, para dizer: eu vou te levar de volta para o Egito, porque você foi forjado por mim para levar a libertação ao meu povo. Olha, Moisés, quem sou eu? E Deus disse: eu sei quem você é. Jovens, não, vocês não estão em apenas mais um acampamento. Vocês estão em um lugar que Deus vai dar identidade a vocês. Você vai sair daqui, aos jovens mais velhos que me escutam, você vai sair daqui sonhando em ter uma família. Pastor, mas o ciclo vicioso da minha família, que todas aquelas que casaram largaram. Você não, Deus vai te dar uma família e uma casa abençoada. Você vai sair daqui planejando fazer uma faculdade, porque Deus vai se manifestar através da sua vida em uma faculdade. Porque do lugar que eu vim ninguém fez, então você será o primeiro. Na minha família ninguém se formou, então você será a primeira. Na minha casa ninguém completou, então você será a primeira. Olha Deus dizendo para Moisés: você foi forjado para carregar a minha libertação. Eu quero que vocês glorifiquem a Ele por esta palavra, e eu quero orar por vocês e com vocês. Obreiros, irmãos e irmãs, olha aqui. Qual era o nome de Deus? Qual era o nome de Deus antes de Êxodo 3? Qual era o nome de Deus? Como Deus se apresentava? Deus sempre se apresentava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas Ele forjou por 80 anos um homem por nome de Moisés. Porque Deus está levando esta geração a conhecer o nome que ninguém conhecia. Quando Moisés aceita o chamado, ele vai dizer para Deus: tá bom, eu aceito, eu vou. Mas se eles me perguntarem: quem falou contigo? Quem falou contigo? O que eu vou dizer? Qual é a apresentação que eu vou fazer? E a apresentação é: quando você voltar, você vai dizer: Moisés, o eu sou que sou, 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 o eu sou que sou. Adolescentes eu vou dizer, jovens eu vou dizer, o eu sou que sou. Ninguém tinha escutado esse nome até agora, ninguém conhecia esse nome até agora. Mas olha Moisés voltando, ele saiu dizendo: lá vai um assassino. Mas ele voltou para o Egito, e eles disseram: quem vem lá? E ele disse: sou eu, Moisés. Eu ouvi a voz de Deus. Que Deus? O eu sou que sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O eu sou que sou, aquele que caminha sobre as águas. O eu sou que sou, aquele que faz água botar na rocha. Alguém recebe essa mensagem? Você vai voltar para tua casa, jovem. Você vai voltar para tua casa, adolescente, dizendo: o meu nome agora é alguém transformado pelo poder do Espírito. E se alguém perguntar quem você encontrou, você vai dizer: eu encontrei o eu sou o que sou.